Porque eu acho assim, ó, a derrota de ontem, ela foi muito impactante. Muito impactante. E a imprensa tá toda repercutindo que, cara, a torcida fez a parte dela, foi criado o clima, pessoal confiante, mas, cara, não teve bola. A verdade, o Fred, é que em 180 minutos, contando Londres, contando Madrid, mais acréscimos, o Real Madrid talvez tenha tido a sua melhor chance quando o Mbappé tem uma oportunidade com o jogo 0-0 lá em Londres e ele desperdiça o gol. Foi uma chance. Que ali, de repente, se faz 1-0, não sei se a história teria sido outra, não sei. Mas a verdade é que, tirando esse momentozinho, o Arsenal não foi inferior, e nem nesse momento estava sendo inferior, mas no contexto geral, o Arsenal foi superior ao Real Madrid em todos os momentos, Fred. André, eu acho que dá para classificar essa vitória do Arsenal nos dois jogos como uma humilhação para o Real Madrid. Porque o Arsenal deu totó no Real Madrid no Emirates e o Arsenal deu totó no Real Madrid no Santiago Bernabéu. Com duas versões diferentes, em contextos diferentes, cada jogo pedia uma coisa, cada momento de cada jogo pedia uma coisa do Arsenal. E esse Arsenal, a gente vinha falando, a gente vinha alertando daqui, trocando ideia contigo no MFM e tudo mais, tem um sistema defensivo absolutamente fantástico. Cara, o Arsenal perde o principal zagueiro da temporada antes dessa eliminatória, que é o Gabriel Magalhães, joga com o Kiwior, que é um jogador de elenco daqueles que o torcedor fica um pouco assustado quando aquele cara que está escondido tem que jogar. E ele foi o melhor zagueiro ontem em campo no Santiago Bernabéu. Quem falhou foi o Saliba, no gol do Vinícius. E, Fez uma aliás, grande partida, o Saliba. o Real Madrid, ele só faz um gol na eliminatória em quase 200 minutos. Ele só faz um gol numa falha até bizonha. Mas assim, não fosse isso, estaríamos jogando até agora no Bernabéu, o Real Madrid jogando bola na área, o Arsenal tirando e ameaçando nos contra-ataques, de repente já tendo feito 3, 4, 5, 6 no contragolpe, que foi o que aconteceu no final do jogo, o gol da vitória do Arsenal. Então assim, o Real Madrid só fez o Real Madrid do quarteto fantástico e tal, ele só fez um gol nas eliminatórias, nos dois jogos, por conta de uma falha individual, senão não teria feito também. E o Real Madrid do quarteto ofensivo apelou pro chuveirinho o tempo todo. O próprio Courtois criticou depois, né? Falou, cara, a gente tem que jogar mais bola e mais futebol do que jogar bola pra área, assim. Eu, no primeiro tempo, me deu uma aflição vendo aquilo. Eu falei, cara, como que pode esse time jogar dessa maneira tão desordenada, tão feia, tão sem propósito, e você sentia que a tal da mística, ela ia se desmanchando no estádio, na própria sensação da torcida, tirando os caras lá com o megafone, tentando animar o que já não estava animado, porque o campo não tava entregando nada para essa torcida. E a repercussão já tá sendo enorme, e a Tati daqui a pouco vem pra contar essa história pra gente de uma maneira bem séria. O Fred, eu não vi nem a ida nem a volta de Inter e Bayern. O Arthur Quesada vai vir ainda no programa pra falar dessa quarta de final, da classificação da Inter. Dos três que eu vi, eu narrei os dois confrontos entre Arsenal e Real Madrid, narrei o primeiro de PSG e Aston Villa e vi pedaços dos dois na terça-feira, porque eu tava fora da escala. Vi pedaços de Aston Villa e PSG e vi pedaços de Borussia Dortmund e Barcelona. Dos três classificados que eu vi, dos três que estão indo para semifinais, quem jogou mais bola foi o Arsenal. Quem correu menos riscos foi o Arsenal. E assim, ontem a gente falava sobre isso antes do jogo, né? O Arsenal não tinha sido testado ainda num jogo desse tamanho, com essa pressão na Champions e tal, enfim.
Era um time que vinha com rodagem de Premier League e tal, mas a gente não sabia como seria a reação, a gente não... E você, inclusive, falou, cara, o Raya, ele vai demorar pra bater o tiro de meta, ele vai... Você foi perfeito. E assim, ontem a gente viu esse time, em nenhum momento ele se abalou. O que imaginavam, né, de repente esse time tremer no Bernabéu, não aconteceu. O que jogou de bola o Rice nas duas eliminatórias foi brincadeira. O Odegaard, o que jogou ontem. O Saka se recuperou muito bem do pênalti que ele desperdiçou e meteu de cavadinha o gol em cima do Courtois. O Thomas, que acho que vai ser uma ausência bem sentida, jogou muita bola. Enfim, o Arsenal vai chegar. O Martinelli jogou muita bola. Esse time, Fred, ele vai chegar muito forte nessa reta final de Champions. Muito. André, foi muito bonito. Por a gente não saber como esse Arsenal reagiria a essa nova circunstância, ao tamanho do estágio e o tamanho do estádio. Foi muito interessante ver como que esse time... A bola não queimou no pé de nenhum jogador do Arsenal em nenhum momento durante... Os 90 minutos ficaram longos para o Real Madrid. Concordo. Ficaram longos para o torcedor, que inclusive foi embora antes. Concordo. Não ficaram longos para o Arsenal. Se tivesse mais tempo, se fossem mais longos, teriam mais gols do Arsenal. Assim, era impressionante como o Arsenal exibiu não só uma maturidade para lidar com o que lhe foi exigido, mas eu acho que também tem algo bonito de você estar pela primeira vez nisso aí e não respeitar tanto a autoridade da realeza, e não ter esse medo. Chegar ali, meu irmão, vamos jogar bola. Você tem 15, eu não tenho nenhuma, mas beleza, vamos ver se no futebol eu consigo jogar mais bola que você. E conseguiu 2 vezes. 5-1 no agregado, ficou barato pro Real Madrid. E o Arsenal, ele... Tudo bem, são poucos confrontos na história, né? Porque são 4 jogos na história. O Arsenal é o único time que jamais foi vencido pelo Real Madrid. O Real Madrid nunca ganhou do Arsenal. Nas eliminatórias lá de 2006, 0-0 em Londres, em Highbury, e 1-0 o gol do Thierry Henry em Madrid. E agora 2 vitórias do Arsenal. São 4 jogos com 3 derrotas do Real Madrid pro Arsenal. Um Real Madrid que tem... um gol marcado do Real Madrid. E um gol marcado. É um time que tem 15 títulos de Champions e tal, mas que o torcedor do Arsenal pode atestar e pode sair contando pra todo mundo. É freguês. É freguesaço de carteirinha. De carteirinha. Agora, o Arsenal é pai do Real Madrid, mas é aquela paternidade meio ausente, né? Porque são só 4 encontros, mas é pai. É um pai ausente. Ô Fred, já olhando pro futuro, já olhando pra frente, porque assim, ó, tem uma semana de folga, vai, entre aspas, tem uma semana de folga, e aí já vem a primeira semifinal, que o Arsenal joga em casa. O Arsenal vai ter que decidir em Paris. Como é que vai ser? O Arsenal, ele já abre mão da Premier? Ele pode começar a contar minutos na Premier? Porque acho que disputar o título já era, né, na Premier. O que você imagina para esse futuro aí do Arsenal enfrentando o PSG e especialmente nesse primeiro jogo sem o Thomas? Sem o Thomas vai ser muito complicado. Vai ser muito complicado porque o Thomas Partey é muito importante para esse time do Arsenal e o natural substituto dele está machucado e eu acho que não se recupera para esse confronto contra o Paris, que é o Jorginho. O Jorginho poderia entrar ali na do Thomas Partey e ajudar esse Arsenal, por mais que as últimas entradas do Jorginho no time não tenham sido num nível muito legal, no nível que a gente se acostumou a ver o Jorginho jogar, mas é um grande jogador com experiência de título de Champions, inclusive como titular com o Chelsea, né? Então eu acho que sem o Partey, dentro das condições atuais, né? Não sei quem é que vai se machucar, se vai ter alguma outra coisa e tal. A solução talvez seja retornar o agora centroavante Merino, ele ser improvisado na posição original dele, de volante, e colocar ali o Trossard, ou colocar ali o Nwaneri, que é um jovem muito interessante também, para esse primeiro jogo no Emirates, até porque vai tentar impor e imprimir o mesmo ritmo, a mesma postura que teve contra o Real Madrid.
né, no Emirates Stadium. Esse Arsenal vai precisar fazer um grande resultado. O Arsenal já bateu o PSG nessa Champions, na primeira fase, 2-0 no Emirates, mas era outro PSG. Peraí. É, é. Eu inclusive, narrei esse PSG e Arsenal. Esse da fase de liga, né? Os jogos do Arsenal são Ipswich, Crystal Palace, aí a primeira, Bournemouth, e o PSG na partida de volta. Essa sequência do Arsenal. Vai Fredinho, poupar todo mundo, tá? Na Premier, pode ficar tranquilo. Vai poupar todo mundo. vai, né? Vai. Já tá poupando, né? Já poupou antes do jogo contra o Real Madrid na ida e ainda mais antes dessa volta. Então o Arsenal já abriu mão da Premier League. Foco total na Champions. Foco total na Champions aí, nessas próximas semanas. A equipe não tem o seu título de Champions. A gente tem uma chave com aquelas equipes que ainda não foram campeãs e uma chave com equipes que já foram campeãs. Ou seja, teremos na final a possibilidade de termos um campeão inédito, né? Pelo menos um time ali, quer dizer, um dos dois vai ter chance de ser campeão inédito. Tá aí, ó. Tá aí o chaveamento. Arsenal e Paris. Quem tá em cima nesse chaveamento faz a primeira em casa, tá? Quem tá em cima faz a primeira em casa. Então, esses são os jogos aí. Arsenal e Paris, jogo de ida em Londres, volta em Paris. Barcelona e Inter, jogo de ida em Barcelona, jogo de volta em Milão. Terça, dia 29, Arsenal e Paris. Quarta, dia 30, Barcelona e Inter. E aí, na volta, Inter e Barcelona na terça, Paris Saint-Germain e Arsenal na quarta. Eu ontem, cara, eu cheguei em casa, tinham tantos jogos. Aí eu fui pulando de jogo em jogo, vendo um pouquinho de cada um, vi um pouquinho do Fluminense ganhando do Corinthians, vi um pouquinho do Flamengo ganhando do Juventude, vi um pouquinho de cada coisa. E aí eu falei, cara, deixa eu ver como é que tá o Tiringuito, que é o programa aí que invade as madrugadas pra falar de futebol aí na Espanha. E, assim, o pessoal é bem madridista, assim, né? E, cara, vou te falar, tava um clima de indignação. Não era só uma derrota. E aí eu quero que você conte pra gente, Tati. Foi uma derrota humilhante. O placar, ele fala muito pouco do que foi o jogo ontem. O agregado, ele é muito mais... Ele conta muito mais do que foi esse combate. O 5-1, assim, eles se encaixam perfeitamente no que foi o duelo. Ontem poderia ter sido mais até. Porque, Tati, não é que se criou o clima da remontada e o Real Madrid correspondeu, os caras foram lá e tal. Não, cara, assim, não chegou perto. E a imprensa aí está baixando a porrada no Real Madrid, Tati. A repercussão tá bem negativa, tá sobrando para todo mundo, André. Não tá se salvando ninguém. E o problema é que a situação só pode piorar para o Real Madrid. Porque em pouquinho mais de uma semana tem a final da Copa do Rei contra o Barcelona, que já aplicou 2 goleadas nesse Real Madrid nessa temporada. E antes de terminar a temporada ainda tem mais um Barça-Madrid lá em Barcelona, depois da final da Copa do Rei, na qual se imagina que pode se decidir o campeonato espanhol caso ninguém tropece aí entre uma coisa e outra. Mas tá sobrando para todo mundo, André. Realmente, assim, foi uma das piores eliminações da história do Real Madrid na Champions. Esse 5-1 no agregado, que poderia ter sido muito mais, não fosse o Courtois. O Courtois foi o melhor jogador do Real Madrid, talvez um dos únicos jogadores do Real Madrid em toda essa eliminatória. É o único que está se salvando, inclusive foi para a zona mista, foi muito autocrítico, o Courtois, nas declarações dele, dizendo que, por exemplo, o time não pode depender da individualidade dos jogadores para resolver, porque se tem na frente outro time que sabe marcar, o Real Madrid não consegue sair do jogo, e basicamente isso aconteceu na eliminatória. E ainda disse, não adianta a gente ficar cruzando bola na área se a gente não tem mais o Rossello. E citou o nome do Rossello. Caraca. Então, muitas críticas por parte de toda a imprensa. Obviamente que o técnico Carlo Ancelotti está no olho do furacão. O Ancelotti está no olho do furacão.
mas tá sobrando para jogador, tá sobrando para o presidente Florentino Pérez, tá sobrando para a direção do Real Madrid, porque o time não entregou o que se esperava, muito distante da expectativa gerada no início da temporada. E os problemas são muitos, André. São muitos. Esse Real Madrid. Aqui tá todo mundo levantando. E era meio que a gente falava, né? Pela lógica, ficaria muito impossível a gente defender o Real Madrid na prévia da eliminatória. O que todo mundo se agarrava era a mística. O problema é que a mística só entra em campo quando o time faz com que ela entre. E ontem, em nenhum momento, o Real Madrid conseguiu fazer isso no Bernabéu. Assim, a galera, quem quer conversar, né, sério sobre o tema e deixar um pouquinho a sacanagem de lado, que também é válida, uma coisa é o jogo, né? A expectativa do jogo e se criar aquilo lá na transmissão e de poder. A outra é a análise fria dos fatos. E friamente a gente sempre falou aqui. Eu cheguei a falar de 92-8, o computador falava em 96-4, porque realmente a gente não estava vendo por onde na bola o Real Madrid conseguir reverter. Não tinha por onde. O momento do time, o momento do adversário, como tinha sido o jogo da ida, assim, era realmente agarrar nessa mística, nessa história. A torcida fez a parte dela, a torcida... Se teve um jogador, entre aspas, que atuou bem além do Courtois, foi a torcida, mas dentro de campo, desordenado, desorganizado. Ontem eu fiquei pé da vida com o Ancelotti por ter colocado o Endrick numa roubada. Eu sei que ele tinha que colocar, mas assim, tipo assim, cara, vai você. Pô, em tantos momentos pôde me colocar, né, durante a competição, só usou lá no começo. Em tantos momentos pôde me utilizar, dando conta do... Aí agora que tá tudo no... Vai lá e faz o milagre. Mas enfim, vamos falar do Ancelotti, porque no Brasil muito se especula do nome dele na seleção, desde aquela história lá que todo mundo sabe. O que eu tenho lido aí e ouvido, ontem também escutei um pouquinho do partidaço lá na Copa, enfim, fiquei pescando as informações, é só uma questão de tempo. Assim, não teve um comentarista que eu vi, Tati, que falou que o Ancelotti não será demitido. Todos estão bancando a demissão do Ancelotti. É só uma questão de quando agora. Você também tem essa percepção? Não é informação, é sensação, André, de que realmente é questão de tempo. O que estava em jogo ontem na eliminatória da Champions era muito pro Ancelotti. Por quê? Porque o time até então não tinha entregado praticamente nada na Champions. E o que faltava era, bom, vamos ver se com a ajuda do Bernabéu o time consegue entregar alguma coisa. E não conseguiu, e as decisões do Ancelotti estão sendo muito questionadas. Claro que ele não é o único culpado da situação que o Real Madrid atravessa nessa temporada. Mas ele é a ponta final de tudo isso, né? Por aqui o que se diz é que o Ancelotti fica até a final da Copa do Rei, que acontece no dia 26 de abril, daqui um pouquinho mais de uma semana. E o que pode acontecer na final da Copa do Rei pode sim condicionar se ele termina a temporada ou não. A grande dúvida do Real Madrid nessa temporada, André, é se demitir o Ancelotti, o que vai fazer com o Mundial de Clubes? Porque pode ser que o Real Madrid chegue na final da Copa do Rei, perca para o Barcelona, aí já serão 3 clássicos consecutivos sem vitória, e vamos ver como pode perder para o Barcelona. E pode ser que na semana seguinte já não tenha mais opções de título do Campeonato Espanhol. Então, as 2 opções de título terminaram. O que resta? O Mundial de Clubes. O problema é que o Mundial de Clubes começa só na metade de junho. Então, a decisão é o que fazer. Manter o Ancelotti não parece ser... Caso não venha... Eu acho que caso venha o título da Copa do Rei, acho que pode dar um respiro pro Ancelotti seguir até o Mundial de Clubes. Um gás, né? Alguma coisa, pelo menos, a se agarrar para dizer, ó, nem tudo está perdido. Agora, se perde a Copa do Rei e já não tem mais possibilidades em La Liga, aí acho que o Real Madrid vai ter que tomar uma decisão um pouco drástica, que é demitir o Ancelotti, botar um substituto para treinar o time até o Mundial de Clubes, que talvez vá ao Mundial de Clubes, e aí depois trazer o que seria o novo técnico do Real Madrid. Mas a sensação que a gente tem aqui é de que o fim
do ciclo do técnico Carlo Ancelotti com o Real Madrid está muito próximo. Inclusive, ontem pode ter sido o último jogo do Ancelotti como técnico na Liga dos Campeões, porque ele já falou que clubes, o último clube dele vai ser o Real Madrid. E aí, vamos ver o que vai acontecer com o futuro do técnico Carlo Ancelotti, que disse que ele não sabe, André, e que nesse momento não interessa saber também, né? Porque, na verdade, ele tem aí uma semana para tentar fazer o time competir numa final de que vale título e talvez a única possibilidade de título no que resta de temporada. Assim, respondendo essa pergunta aqui da nossa arte TNT Sports, Ancelotti mais perto da seleção, eu acho que ele fica mais perto da seleção, com essa ameaça de ser demitido. O que não significa que ele esteja perto, né? Ele tá mais perto do que ele estava ontem, antes do jogo. Isso. Mas eu não acho que ele esteja tão mais perto, porque o Edinaldo já falou que ele quer alguém que esteja pronto para junho. E ele já deve estar conversando com outros treinadores. O Jorge Jesus, eu acho que é a bola da vez mesmo. Agora, se o Edinaldo quiser mesmo o Ancelotti, é hora de dar uma recuada nas outras conversas e esperar uma semaninha. Porque pode ser que aconteça na semana que vem, depois da Copa do Rei. De toda essa novela, André, que dura mais de 2 anos, nunca foi tão possível. Nunca foi tão possível, porque realmente a sensação que se tem aqui em Madrid é de que o ciclo do Ancelotti no Real Madrid está terminando. E só não terminou antes, porque é o Ancelotti. A gente está falando do técnico mais vitorioso da história do Real Madrid, que conquistou 2 dobletes nos últimos 3 anos. Que time não gostaria de ter conquistado 2 campeonatos nacionais e 2 Champions das últimas 3 temporadas? O problema é que a gente fala do Real Madrid, que é o clube com uma exigência nada parecida com coisa nenhuma, André. Assim, a gente tá vendo aí PSG e Arsenal, que são os que ficaram vivos do lado da chave do Real Madrid na Champions, que nunca nem sequer conquistaram uma Liga dos Campeões. O Real Madrid tem 2 Champions das últimas 3 com esse treinador. E mesmo assim a gente está falando de demissão do técnico, de crise absurda, porque é um contexto que é o que é. E o Ancelotti sabe. Então, eu acredito que se as coisas não mudarem drasticamente para o Real Madrid, que eu acho que não vai mudar em uma semana, estaremos vivendo os últimos dias de Ancelotti como técnico do Real Madrid.